Então, o coletivo Foto Guerrilha começa, assim, a ideia original, eu sou professora, né, do Estado, trabalho como professora de Biologia e também comecei a me interessar por fotografia tem um tempinho já, desde 2013, por aí, 2012, 2013. E aí eu comecei a, sei lá, estudar fotografia também paralelo à minha formação inicial. Aí o Cauê, tem um projeto chamado Foto Guerrilha, e aí ele contou mais ou menos a história e a gente, acho que amplifica, né, a nossa voz, né, a nossa pauta e vamos migrar, né, de professores de mídia ativistas para foto guerrilha, né? E já não era só professores fazendo foto, né? O Cauê é jornalista, aí tinha um outro rapaz que era estudante, e tinha outro rapaz que era só fotógrafo mesmo. E aí foi somando, né? Aí a gente amplificou e fez uma migração de professores mídia ativistas para foto guerrilha. Então a gente começa a contar a foto guerrilha de 2016 em diante, assim, finalzinho, né, novembro. A última, a gente fez uma chamada específica para fotógrafas mulheres, porque tava assim, 2 mulheres, era eu e a Ana Júlia só as mulheres, e um monte de homens, 6 homens, 8 homens. Aí eu falei, gente, tá meio desigual, né? Vamos tentar, né, equilibrar. E aí a gente chamou atenção fotógrafas, aí veio até alguns homens, mas a gente queria entrar, mas agora não, são mulheres, tá? É porque é importante, né? A visão das mulheres às vezes é um pouco diferente, assim, né? E depende de cada história, né? A gente tem uma visão diferente, né? Por exemplo, o ato das mulheres, com uma mulher fotografando no 8 de março, as fotos ficam muito mais representativas, né? Somos mulheres fotografando uma manifestação que é nossa, né? Mas assim, a gente tem essa questão de respeitar o outro quando vai fotografar, respeitar a dor do outro, a ação política do outro, né? Seja mostrando um seio, seja quebrando um banco. Tomar cuidado para não criminalizar. Para não mostrar o rosto de quem tá, sabe, só com ódio, quebrando o banco, extravasando ali aquele símbolo do capital, quebrando. Se tiver aparecendo o rosto dessa pessoa, a gente certamente não vai mostrar, mas vai publicar a foto, mas não vai mostrar, óbvio. A gente toma cuidado quando vai escrever, de que lado também a gente escreve, né? Porque na escrita você pode estar tanto de um lado quanto do outro. Então a gente, quando faz, a gente vai fazer, a gente se reúne e fala assim, vamos escrever. E quem pode fazer, aí fica meio que a cargo da liberdade de quem se sentir melhor para escrever. Quem quer escrever numa parada, aí vai escreve, mas sempre focado numa direção e sempre falando de um determinado lado. Então tem que tomar cuidado com isso, com quem você vende, a forma que você vende e para onde você vende. 3 coisas fundamentais. Pro fotojornalismo, por produzir esse tipo de foto, porque se fosse por dinheiro... Se fosse só por dinheiro a gente não estaria, né? Porque a gente não tá ganhando nada até agora. É só realmente paixão de estar ali, né? Sabe? Pensando assim, tô fazendo uma foto que depois ela pode ser histórica, sabe? Então o fotógrafo é muito crucificado. Já vendemos, teve fotos que valeram R$ 4,68. Então, é meio que uma necessidade da gente se juntar, assim, o coletivo foi meio que isso, né? Uma necessidade da gente se abraçar para tentar fazer um contraponto a isso daí, nesse mercado também. E é legal, assim, eu tô pensando em fazer um trabalho, sei lá, de fotografar ali, documentado e tal, mas eu não quero fotografar violência na Rocinha, porque violência na Rocinha todo mundo faz a foto do cara com fuzil, e a gente vê que tem muita polícia, muito militarizado o cotidiano. E aí você vê, eu não quero fazer esse tipo de foto, né? Então essas pessoas talvez são mais fragilizadas, são invisíveis, não são vistas porque não tem alguém para dar essa visibilidade. Eu acho que a gente, sei lá, como fotógrafo... O foco às vezes está no fuzil e não... Então a gente fazer esse tipo de fotografia, de mostrar o invisível e mostrar o invisível como potência social, cara, é um outro olhar, é uma outra narrativa. A televisão você não vai ver isso. A televisão até tenta, mas ela não consegue, a tradicional. A fotografia também, no caso do nosso caso, que é o fotojornalismo, também a questão da legenda é importante, né? Que é o contexto que você está dando, né? Quer dizer, a foto, ela pode ter várias interpretações, até mesmo subjetivas, mas quando a gente fala de fotojornalismo, ela tem que ser, eu acredito, mais objetiva, né? Você faz uma foto que pode até depois virar arte, né? Sei lá, pode ser virar um quadro, pode ser uma foto histórica, mas naquele momento que ela nasce, você tem que ser, assim, ter aquela sua honestidade de não, fiz a foto nesse contexto e era isso. Ele fez uma foto do caixão da vereadora Marielle, que foi brutalmente assassinada,
que eu acho, eu não posso dizer que a foto é linda porque é um desespero do mundo. E ela fez uma foto, não esse ano, no ano passado, que é a Marielle no meio de policiais, que é simbólica demais. E ela fez uma panorâmica, foto grandona do ato depois, no outro dia, que eu acho que é uma das fotos mais bonitas. Eu acho que para eles têm um conteúdo melhor de foto esse ano. Assim, se eu vou parar pra pensar, alguma foto desse ato da Marielle, assim, desses atos que eu fui, né? Tem uma que eu fiz na Maré. Eu fui no ato, tentei o máximo possível, eu fui na Maré e no final tinha uma mulher assim com um cartaz, né, escrito transformar luto em luta. E aí eu cheguei assim com a câmera, né, ela me olhou, aí teve aquela permissão visual de fotografar, né, porque a gente não pergunta, né, só. E aí ela segurou o cartaz assim e ela encarou muito assim a câmera. Aí uma foto que eu gostei muito, assim. É triste, né, mas foi uma foto que, assim, desse começo de ano até agora é a minha preferida, né? De ato de rua, de fotojornalismo. Conseguimos reunir, né, uma cartilha de como nós fotógrafos devemos sair quando a gente vai fotografar. Então, por exemplo, nunca sai sozinho, nunca vai para manifestação fotografar sozinho. Se você for sozinho, tenta achar alguém que te conheça e outros mídia ativistas que possam te dar cobertura. Por quê? Se o policial te pega sozinho, vai te massacrar, vai te bater muito. Se os outros fotógrafos estão à sua volta, isso inibe, de certa forma, a ação da polícia ou a ação de até mesmo dos manifestantes, porque você, às vezes, pode apanhar tanto dos manifestantes quanto dos fotógrafos. Mas antes, então, a gente tem algumas cartilhas. Tomar sempre cuidado, nunca entrar em beco onde só vai dar você e os policiais, andar sempre em multidão e sempre se identificando, demonstrando que você é fotojornalista, que você é fotógrafo. Né? E aí na cara a gente usa máscara, né? Capacete sempre. Fotógrafo não pode andar sem capacete. Tem fotógrafo que sai sem capacete. Não é recomendável. Então, por exemplo, tem uma foto minha que eu tiro dos black blocs vindo. Eles estão mais ou menos ali naquela amendoeira, naquela árvorezinha ali embaixo. A polícia está a 20 metros atrás de mim e eu tô no meio. Então eu levei bala da polícia e pedrada dos meninos. Então, tipo assim, você tá realmente num caldeirão. Então é muito difícil fotografar quando o bicho pega mesmo na manifestação. E tem essas outras versões com uma finalidade para que veio, entendeu? Nossa versão tem uma finalidade. A gente vai mostrar sempre o lado, ou quase sempre o lado dos mais frágeis. O lado das pessoas que possivelmente não vai aparecer. Até porque a fala tradicional da grande imprensa vai sair. Pega lá um coronel da polícia e ele vai falar, entendeu? Ele vai coisa, mas nós não. A gente sempre está tentando ver outros lados que a gente possa dar, né? Construir, né, uma voz mais significativa com a galera. Para mim, eu acho que hoje a guerra é contra a desigualdade social. É contra a diferença que se tem no mundo. E não só a desigualdade social, como a desigualdade de gênero. Então, a partir do momento quando a Bárbara chia no coletivo que fala que tem poucas mulheres, e nós nos reconhecemos e aí abrimos para outras mulheres entrarem, como finalidade, eu acho que isso é uma guerra que a gente está batendo de frente. Quando a gente tenta olhar uma ocupação da escola, dar voz a essa galerinha e ter uma liberdade de entrar numa escola e só nós, como fotografia de coletivos independentes, fotografar o momento ali, eu acho que é uma guerra. A nossa guerra é uma guerra urbana. Então, a partir do momento quando não é mais o outro, né? Tem um filósofo italiano chamado Agamben que ele vai dizer assim, existe um estado de exceção no momento. E qual é o estado de exceção? Você mata o seu próximo. Sobe numa favela com um intuito de proteção, então mata o outro para proteger a própria favela e proteger a cidade. Não, isso é uma mentira. Então a gente está no estado de exceção. Então eu acho que a nossa guerra, principalmente no Rio de Janeiro, que é extremamente violento, é uma guerra muito pragmática, muito momentânea e que tem alguns braços, tentáculos difíceis de se acabar. Desigualdade de gênero, desigualdade social, o próprio racismo. Então nós do Foto Guerrilha, eu aí falo por mim, não sei se pelo coletivo, mas me parece que é muito contemplado, eu acho que a nossa guerra é muito tentar mostrar como o aparato estatal reprime principalmente aqueles que estão lutando em prol de uma sociedade melhor.
Acho que a nossa guerra é uma guerra extremamente urbana, extremamente violenta e extremamente de narrativas. É uma guerra de narrativa. No nome, né, fotoguerrilha, é meio que isso, cara. É juntar, a gente ser parte desse contraponto de narrativas coletivamente. A gente criar a nossa guerrilha na comunicação, né, dentro dessa guerra de narrativas. Que é necessário, tem sido ainda cada vez mais necessário. E outra, não a gente só conseguir permanecer como esse contraponto, mas cada vez mais colaborar com outras mídias independentes que também possam surgir e tal. E não deixar mais que mídias que surgiram antigamente acabem, né? E essa guerrilha também é uma guerrilha de sobrevivência, né? Porque eu fotoguerrilha em tudo, né? Até a gente ser um grupo de fotógrafos de guerrilha, porque assim, a gente tá tentando sobreviver e tá tentando criar essa narrativa e lutar contra o sistema e contra a mídia hegemônica. Quer dizer, a gente tá aí pra isso, né? Mas é sempre difícil, né?